Olá, bom dia. Bom dia, gente linda. Bom dia, gente SIC. Estamos aqui mais uma vez juntinhos, né? Trabalhando no SIC Damas em casa, o nosso trabalho remoto. Eu sou Liliane, sua professora. Estou aqui em casa e você está aí na sua casa e juntinhos, mais uma vez, vamos trabalhar mais uma temática, né? De conteúdo. Juntinhos, vamos trabalhar vamos ter mais um momento, né, de aprendizagem, e hoje nós vamos falar sobre os tecnopolos, os teleportos e também as novas conexões urbanas surgidas no contexto da globalização. Começando aqui pelos chamados tecnopolos. Professor, o que são esses tecnopolos? Os tecnopolos são os chamados polos de tecnologia. Uma tendência que vai surgir nos países desenvolvidos e industrializados muito mais forte, né? Da década de 90 para cá. Nós vamos ter pontos como os Estados Unidos, como o Japão e novos pontos como a Coreia do Sul. Algumas áreas da Europa Ocidental, né, vão entrar aí nesse circuito de produção de tecnologia. E lembrando que a produção de tecnologia ela é resultado tanto dos investimentos que vêm da iniciativa pública, assim como também dos investimentos que vêm da iniciativa privada. Alguns países, né, eles têm como ponto-chave o investimento dos órgãos públicos e outros têm um investimento misto, né? E alguns outros países, eles têm mais fortemente a recepção, ou pelo menos consta, né, com um volume muito maior de investimento da iniciativa privada, né? O fato é que para se ter um resultado de produção tecnológica significativo, é necessário um investimento pesado em ciência, tecnologia e educação. É isso que países como os Estados Unidos, como o Japão, assim também como a Coreia do Sul, né, como a Alemanha, que são os principais polos de tecnologia hoje do planeta, vem fazendo. E alguns outros países menos desenvolvidos, como é o caso dos países emergentes, como é o caso dos países subdesenvolvidos, industrializados, que vêm a duras penas, né, mas contando com muita criatividade, contando com um trabalho, não é, muito forte das instituições públicas, em especial das universidades públicas, né, investindo em ciência, investindo em tecnologia e principalmente usando de muita criatividade para driblar a falta de investimentos. É um exemplo disso o nosso Brasil, né? Um país que tem investido muito pouco em ciência, em educação e tecnologia, mas que curiosamente, graças a um trabalho bastante puxado dos nossos cientistas, vem conseguindo se destacar, né, no contexto internacional, na produção tecnológica. Há um estudo aí em análise que mostra que entre os maiores projetos de tecnologia do mundo, tem pelo menos entre os 40 maiores projetos de produção científica e tecnológica do planeta, tem pelo menos a presença de um brasileiro, né? Isso nos dá muito orgulho e ao mesmo tempo, né, a nossa obrigação em reconhecer, né, os nossos cientistas como verdadeiros heróis nacionais que costumam fazer tanto, né, com tão pouco. Costumam fazer tanto com tão pouco investimento. Para a gente ter uma ideia, e a título de comparação também, nós temos os Estados Unidos, que é o país que tem o maior PIB do mundo, né, um terço das riquezas do planeta. Você tem um investimento de 5 a 10%, né, desse PIB em produção científica e tecnológica. Você tem o Japão, o terceiro maior PIB do mundo, que tem um investimento em ciência, educação e tecnologia que gira em torno de 10% do seu PIB, né? Seguido pela Alemanha, seguido pela Coreia do Sul. E você tem um Brasil que, apesar de não ter um PIB tão baixo, mas tem menos de 1%, né? Um percentual menor que 1 de suas riquezas produzidas no investimento
a ciência e tecnologia. Então, quando eu digo, né, que os nossos cientistas, eles fazem muito, né, com pouco, diz respeito exatamente a esses investimentos, considerando que no Brasil a pesquisa científica ela é fomentada principalmente nas universidades públicas. É a principal referência que nós temos de laboratórios de pesquisa científica, ok? Então, assim, é preocupante, né? Há um lado dessa análise que é preocupante e, ao mesmo tempo, há um outro lado dessa análise que nos deixa muito orgulhosos, que é o trabalho de investigação científica dos nossos profissionais, ok? Mas vamos lá. Começando aqui pelos tecnopolos que nós temos lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje, a gente tem a porção do Sunbelt, a porção sul do território que vai de leste a oeste, dividida nessas 4 sub-áreas, né, do território, que é a região chamada, né, do Vale do Silício, a Praia do Silício, a Campina do Silício e o Parque, né, o Triângulo Parque da Tecnologia. Essa porção sul, né, do território dos Estados Unidos, sul-oriental, sul-ocidental, é hoje o principal celeiro de produção científica do mundo. É aí, inclusive, que se localizam as principais empresas do setor, né? Eu até brinco com os meninos em sala e digo, olha, eu quero os engenheiros saindo daqui direto para o Vale do Silício, né? Inclusive, temos muitos ex-alunos, né, ex-alunos nossos, né, que estiveram sentadinhos aí nas carteirinhas dias atrás, né, alguns poucos anos atrás, e que hoje se destacam como profissionais, cientistas nessa região do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, o que nos deixa duplamente orgulhosos, né? São eternamente damas e nos deixam orgulhosos demais. Então, nós temos essa porção dos Estados Unidos que é considerada a região de industrialização recente. As áreas industriais dos Estados Unidos se dividem em 2. A gente tem a antiga região, deixa eu passar aqui para a gente ver no mapa, a antiga área de desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, chamada de Manufacturing Belt, né, região do Vale da Ferrugem, mais para a porção centro-leste, né, nordeste dos Estados Unidos, que a gente está aí vendo representado pela cor lilás, né? Essa área é a área que primeiro se industrializou, hoje é chamada de Vale da Ferrugem. Não é uma zona obrigatoriamente morta de produção, mas onde ficou concentrada a indústria tradicional, né? A indústria antenada com a segunda revolução industrial, que coincidentemente foi o período, né? Segunda metade do século XIX, coincidentemente foi o período de desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. O Sunbelt e as suas 4 sub-áreas estão aí representados por esse cordão verde, né? Vocês estão vendo esse cinturão verde lá nos Estados Unidos, as áreas econômicas, eles dividem por cinturões, por isso são chamados de belts, né? Tanto no campo agrícola quanto no campo industrial. No campo industrial temos 2 cinturões, o cinturão antenado com os setores mais clássicos da indústria, que é o Manufacturing Belt, e nós temos hoje o Sunbelt, que são os setores antenados com a terceira revolução industrial, né? É lá que nós vamos encontrar, na porção sul, de leste a oeste do território, essas 4 áreas que a gente falava ainda há pouco, né? Do Vale do Silício ao Triângulo Parque, né? Onde a gente tem a produção industrial e tecnológica dos Estados Unidos hoje, né? Antenado com o momento histórico, econômico, científico e tecnológico que o mundo se encontra dentro do capitalismo global, ok? Aqui nós temos como exemplos algumas empresas, né, responsáveis pelo investimento e pela produção desses setores, né, nessas áreas. Algumas delas, como a gente estudava anteriormente, são empresas globais e, obviamente, que estão naquele esquema da fábrica global, de mundialização da produção. Aqui nós temos, por exemplo, a Nike, né, que é uma empresa símbolo dos Estados Unidos, que a gente costuma sempre usar como exemplo em sala. Nós temos o McDonald's, Coca-Cola,
a Google e a Apple, né, que são as empresas, Microsoft, né, são as empresas globais que simbolizam bem esse momento do capitalismo global, esse momento da globalização e esse momento da produção tecnológica antenada com todo o contexto. A produção que é responsável pelos fluxos, tanto materiais quanto imateriais, do sistema em que a gente se encontra. O outro pontinho interessante que nós temos aqui diz respeito aos principais polos tecnológicos do continente europeu. A Alemanha, naturalmente, ela recebe um destaque maior, lembrando que a Alemanha hoje é o terceiro maior centro de produção tecnológica do mundo, o quarto maior PIB. Também segue, né, aquele parâmetro de alto investimento em educação, ciência, tecnologia, aperfeiçoamento da mão de obra. E uma coisa interessante que ocorre no território da Alemanha, ao contrário dos Estados Unidos, eles não têm uma área específica de produção tecnológica, eles têm uma produção tecnológica espalhada de forma relativamente homogênea por todo o território. Não é à toa que a Alemanha ela tem hoje, né, um papel fundamental na economia capitalista dentro do continente europeu. Eu diria que hoje a Alemanha ela é o centro econômico, financeiro, o que acaba tendo desdobramentos políticos também bastante significativos dentro do continente europeu. E a gente vai poder aprofundar um pouco mais isso, né, daqui a pouco, quando a gente estiver estudando o continente Europa de forma isolada. Além da Alemanha, né, nós temos outras áreas de tecnopolos, como é o caso do Reino Unido, da França e da Itália. Só lembrando que a Itália sofreu demais, né, com a última crise do capitalismo, né, no ano de 2008 e recentemente, né, com a pandemia, mas antes disso a Itália já vinha sofrendo, né, alguns baques dentro do contexto econômico, mas ainda assim, né, é considerado um centro importante de produção tecnológica dentro da porção Europa centro-ocidental. E um detalhe, né, que o norte da Itália, o sul da Itália, tem um perfil econômico e técnico completamente diferente. Quando a gente fala na Itália como polo tecnológico da Europa centro-ocidental, a gente precisa lembrar da porção norte, né, onde estão as cidades de Turim, Milão, Bari, que são considerados centros importantes, né, de produção tecnológica e científica dentro da Europa. Na França, né, obviamente Paris, a sua capital, é também um centro de produção econômica e tecnológica, Paris e região metropolitana. E a França vem em terceiro lugar dentro da porção centro-ocidental da Europa em produção de tecnologias. E em segundo lugar, o Reino Unido, né, com destaque para o Parque Científico de Cambridge, bem como o Silicon Glen, né, a região do Vale do Silício lá da Inglaterra. É interessante que a gente escuta muito falar, né, o Vale do Silício lá dos Estados Unidos, o Vale do Silício inglês, né? E por que essa história com o silício, não é isso? O silício é a matéria-prima básica para a produção dos chips. Por isso mesmo que a gente atribui, né, esses termos. O Vale do Silício é onde está a indústria de alta tecnologia. Porque se a gente olhar direitinho, né, para a produção dessas mercadorias tecnológicas que a gente tem hoje, os chips, eles têm um papel fundamental, né, na comunicação, na questão da transmissão de dados, na questão do armazenamento, de dados, né? Então, tá lá no cartão de crédito, tá lá no celular, tá lá em algumas máquinas, tá lá em alguns robôs, né? Então, a matéria-prima básica para o chip é o silício. Então, como o chip, ele é chamado, né, inclusive apelidado pelos japoneses como o arroz da indústria de alta tecnologia, o arroz no sentido de ser, né, a matéria-prima, né, a base mais importante, então a gente passou a chamar essas áreas de alta produção tecnológica, né, antenado aí com esses novos tempos, como sendo as regiões dos vales do silício. Obviamente que o Vale do Silício clássico, né, quando a gente fala, a gente está se referindo lá aos Estados Unidos, mas no Reino Unido eles também têm o seu Vale do Silício. Pois bem, a outra areazinha, né, aqui a gente tem esses pontos lá da Europa, né, ó,
Um destaque também para os Países Baixos, né? A parte norte da Itália, como a gente já falou. E vejam que na Alemanha, ó, é bem distribuído, tanto na Alemanha quanto no Reino Unido, é bem distribuído. E a Alemanha são os 4 pontos. Os 4 pontos do país, né, estão ligados aqui à questão da produção tecnológica. E outra coisa interessante também, né, os pontos de produção tecnológica se espalham por outras áreas. Aqui na Suécia, ó, Gothenburg, Malmö, Estocolmo, Finlândia, Helsinki, né, aquela cidadezinha que aparece na música do Gilberto Gil pela internet, Estônia, Letônia, Lituânia, né, Polônia, Eslováquia, Hungria, República Tcheca, que pega muita influência aqui da Alemanha, a parte norte da Itália que a gente já falou, beleza? O outro pontinho, ou a outra área significativa, e isso aí é um clássico, né? Essa área que a gente tá vendo aí é o Japão. É indiscutivelmente uma zona de produção tecnológica, né, impressionante. E a gente tem 2 momentos da história industrial e tecnológica do Japão. O Japão é um exemplo de país, é um exemplo de superação dentro do contexto econômico e tecnológico. O Japão, até meados do século XIX, era um país feudal, vivia sob o sistema de shogunato, com uma maioria da população analfabeta, com uma base agrícola irracional, porque as condições naturais do território não são nada favoráveis, ou seja, até praticamente o final do século XIX, o Japão era um país, né, que não se apresentava favorável ao desenvolvimento. Então veio a Revolução Meiji, dentro da era Meiji, e o Japão conseguiu se modernizar, meio que à força, né, num esforço, né, monocrático, né, do último imperador da era Meiji, mas que com um significado muito importante para o país, inclusive colocando o país nessa linha do desenvolvimento que vai se destacar no século XX e vai entrar o século XXI como potência econômica e tecnológica. Como a gente dizia hoje, o Japão tem o 3º maior PIB e é o primeiro país em produção tecnológica do planeta. E a era Meiji, que pôs fim ao shogunato, teve um papel fundamental nesse contexto, com a formação dos zaibatsus, as primeiras indústrias do Japão. O Japão que tem também um marco na sua história econômica, política, que foi a destruição ocorrida durante a Segunda Guerra, e o Japão que, assim como a Alemanha, né, se mostrou, né, num quadro de superação, a partir da década de 50 do século XX, reestruturou-se da Segunda Guerra, dos ataques sofridos, e compõe hoje, né, junto com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental, a representação dos grupos tecnológicos mais fortes, as marcas mais fortes que a gente tem no mercado global. Nós temos o Japão, né? Aí, ó, a Toyota, a Honda, a Nissan, Mitsubishi e Sony, né? Inclusive tomando mercados que eram classicamente de outros países, a exemplo do mercado automobilístico, dominado pelas marcas norte-americanas, dominada pelas marcas europeias, hoje repartem esse mercado com as marcas japonesas. E interessante que o Japão, eles sofreram mais ou menos o que a China sofre hoje. Quando as mercadorias japonesas começaram a aparecer no mercado nos anos 50 e 60, nós tínhamos as mesmas desconfianças quanto à qualidade dos produtos, né? E o Japão acabou se superando de forma larga e conquistando uma fatia significativa do mercado global. Nós temos o processo de robotização e inclusive surge no Japão, nos anos 50 para 60, o novo modelo industrial. São 2 modelos industriais que nós temos. O Fordismo, surgido nos Estados Unidos no iniciozinho do século XX, e o Toyotismo, que é o modelo, né, surgido no Japão, coincidentemente também na indústria automobilística Toyota, né, mas um modelo de produção industrial antenado com a terceira revolução e com os tempos e os setores tecnológicos que desenvolvemos hoje. É dentro desse modelo toyotista que vem o processo de robotização, um processo clássico de produção que a gente tem hoje, né, na produção industrial e tecnológica do planeta.
A cidade da ciência é um tecnopolo, a cidade de Tsukuba, o mais importante tecnopolo do Japão. O mais importante tecnopolo no meio de vários tecnopolos. Eu diria que o Japão, como arquipélago, territorialmente assim o é, e é também um arquipélago de centros de tecnologia. O Japão não tem um nem dois. Eu até costumo brincar com os meninos em sala e dizer que o Japão ele apresenta áreas de produção tecnológica em cada esquina, como a gente tem bares e lanchonetes aqui no Brasil. Beleza? Lá são centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que recebem principalmente o estímulo, o incentivo do capital privado, ok? Aqui nós temos algumas áreas, a gente observa uma distribuição também bem homogênea dos tecnopolos espalhados pelo território do Japão, tanto na porção norte, quanto na porção central, quanto na porção sul. Lembrando, né, que a porção central, onde está a sua capital Tóquio, e os seus arredores, é onde estão os principais polos. Mas a gente também precisa lembrar dos polos tecnológicos que estão na periferia do capitalismo. Professora, o que é essa periferia do capitalismo? É a área representada pelos países emergentes, né? A área representada pelos países que triunfaram economicamente nas últimas décadas em função de muito custo. São os chamados países subdesenvolvidos e industrializados. Esses países tiveram, né, como um fator colaborativo muito significativo a presença das multinacionais, né, e a necessidade do Estado arcar com a infraestrutura, como aconteceu aqui no Brasil, no governo do Getúlio Vargas e no governo do Juscelino Kubitschek. Eles foram os responsáveis, né, por instalar a base de desenvolvimento industrial do Brasil. Uma política fiscal de atração e uma abertura econômica, né? Áreas tanto aqui da América, a exemplo do Brasil, como regiões do Extremo Oriente e Sudeste da Ásia, representados pelos tigres asiáticos, foram áreas que se beneficiaram no campo industrial desse contexto, ok? Nós vamos ficando por aqui, né? Próxima aula, continuamos. Um abraço.